Olá! O bibliotecário e historiador do livro Ian Sordet é diretor da Biblioteca Mazarini, a mais antiga instituição francesa de leitura pública localizada em Paris. Em sua monumental História do Livro e da Edição, recém-publicada no Brasil, Sordet percorreu os diversos ecossistemas de produção e circulação do livro, desde as tabuletas de argila e os rolos de papiro, até os suportes digitais, que hoje disputam espaço com o livro impresso tradicional. Monsieur Ian Sordet, votre livre s'appelle Histoire du livre et de l'édition. Quel est le rôle du processus d'édition et du métier de l'éditeur dans l'histoire du livre en tant que forme et support? Oui, alors c'est une histoire du livre et de l'édition. Plus exactement, c'est une histoire de l'ensemble de la communication écrite, qu'elle soit manuscrite ou imprimée ou numérique et dématérialisée, sur un temps très long, puisqu'elle commence au 3e millénaire avant Jésus-Christ avec l'invention de l'écriture et des écritures, et puisqu'elle va jusqu'à nos jours en ce temps de dématérialisation, de coexistence de la production imprimée et de la production électronique. Histoire du livre et de l'édition, parce que justement les acteurs que sont les éditeurs, quels qu'ils soient, au sens large, est extrêmement importante. Et à diverses périodes et de divers points de vue. Ces professionnels, dont l'expertise, dont l'organisation de travail se perfectionne au fil du temps, sont des véritables intermédiaires entre les auteurs et le public des consommateurs. Donc l'invention de l'imprimerie et son succès est vraiment due à l'association, la joint-venture, la joint venture de trois compétences, de trois individus. Gutenberg, qui est l'ingénieur, qui est un spécialiste du métal. N'oublions pas qu'il a déjà été orfèvre avant de s'intéresser aux mécanismes de reproduction des textes et avant d'inventer le principe de l'imprimerie à caractère mobile métallique. Mais il n'est pas seul. Tout seul, il n'aurait pas pu assurer le succès de cette invention puisqu'il est associé avec deux autres personnages qui sont très, très intéressants. Il y a Jean Fuste. Alors Jean Fuste, c'est le financier, c'est le banquier, c'est celui qui va apporter le capital, il va apporter l'argent, il va financer cette entreprise pour qu'elle aille au bout de ses recherches et qu'elle aille au terme de ce grand projet qui est celui quand même d'une invention technologique et de l'impression d'une Bible, la Bible dite de Gutenberg. C'est lui aussi, ce financier, qui va introduire la notion de risque, la notion marchande. Et puis il y a un troisième personnage aussi qui a un rôle important, c'est Peter Schoeffer. Alors Peter Schoeffer, c'est un peu l'intellectuel et l'artiste. Il a été calligraphe, donc il a aussi travaillé pour la production manuscrite. Il vient du livre ancien, c'est-à-dire du livre manuscrit. C'est aussi un universitaire, donc il a cette formation d'intellectuel. Ne pas oublier que l'invention de l'imprimerie, ça n'est pas que Gutenberg. Gutenberg, c'est la star érigée en tant que telle par l'historiographie, mais ces trois compétences et cette association de compétences, on va la retrouver de manière très concurrente dans l'ensemble de l'histoire du livre imprimé. Selon vous, quels sont les grands tournants de l'histoire du livre? On parle de tournant, on parle d'évolution, on parle aussi de révolution. Donc un peu traditionnellement, l'historiographie a mis en relief un certain nombre de grandes séquences pensées comme des révolutions ou en tout cas des mutations majeures. Il y a bien sûr l'invention de l'écriture et le développement du principe de l'écriture à partir de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il va y avoir ensuite la mise au point du volumen, c'est-à-dire le livre sous forme de rouleau, donc un rouleau d'un support qui n'est pas le papier, qui n'est pas le parchemin, mais qui est le papyrus. Ensuite, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et les 2e, 3e siècles après Jésus-Christ, il y a aussi une autre révolution qui amène le rouleau à progressivement disparaître pour être remplacé par le codex. Et le codex, c'est ce livre relié de format quadrangulaire. C'est aussi notre représentation mentale de l'objet livre. Aujourd'hui encore, très largement, quand nous pensons livre, nous pensons à cet objet, le codex. À partir du 12e, 13e siècle, le développement et la professionnalisation des producteurs de manuscrits avec des copistes. Au scriptorium. Voilà, effectivement, la fabrique du livre ne s'exerce plus seulement dans les scriptoria, c'est-à-dire dans les ateliers des
monastères, mais elle commence à se faire dans des ateliers urbains et elle commence à desservir une clientèle privée. Elle produit davantage de livres profanes. Et puis après, bien sûr, la Révolution, à la fin du Moyen-Âge et à la veille de la Renaissance, la Révolution de l'invention de l'imprimerie, et puis citons également d'autres moments importants. À partir de la fin du XVIIIe ensuite et début XIXe siècle, le début de la révolution industrielle où on abandonne le principe d'une production artisanale du livre. Et puis il y a bien évidemment la révolution dans laquelle nous vivons, qui est la révolution de la dématérialisation, de la transformation du livre. On pourra revenir sur le sujet, en tout cas, qui est lié à l'irruption des formats numériques. Alors, le tout est de savoir s'il s'agit vraiment de révolution. La révolution, c'est la transformation d'un état par un autre, la substitution d'un objet à un autre. Est-ce qu'on assiste vraiment à des révolutions ? Moi, je ne crois pas. Moi, j'insiste plutôt dans mon ouvrage sur un processus d'hybridation. À chaque fois, sur chacune de ces grandes césures, on a une hybridation, c'est-à-dire une diversification de la production matérielle du livre et des textes. L'invention de l'imprimerie, ça n'est pas la mort du manuscrit. Bien au contraire, on va continuer très longtemps à produire, pour des tas de raisons, des livres manuscrits. Donc, hybridation. Comment cet écosystème du livre, dès le codex jusqu'au livre au sens moderne, a modifié notre façon d'écrire, de lire, voire de penser? De toute évidence, les grandes révolutions vont introduire des formes nouvelles de présentation et de mise en forme des textes. Et ces formes nouvelles de présentation et de mise en forme des textes vont avoir une conséquence sur le fonctionnement cérébral des communautés de lecteurs et sur l'organisation des savoirs. Bon, il y a plusieurs exemples qui sont assez révélateurs à travers les âges, mais on voit notamment qu'à partir de la fin du XVIe et au XVIIe siècle, on se met à privilégier une organisation de plus en plus rationnelle de l'organisation de l'espace paginal, dans lequel on va privilégier comme seul élément ou comme principal élément de structuration, on va utiliser le blanc. Voilà, il y a du blanc et du noir. Ne plus utiliser des bandeaux, des lignes, des ornementations, de la couleur, mais utiliser comme instrument de mise en page principal le blanc, et notamment dans son alternance avec le noir, pour bien donner à voir les grandes séquences, les grandes articulations de textes, qu'il s'agisse de traités théologiques, de traités de mathématiques ou de littérature, de divertissement, de fiction. Donc on aboutit à une rationalisation visuelle de la mise en page. Et en fait, il faut garder à l'esprit que cette rationalisation visuelle de la mise en page, elle est tout à fait contemporaine du développement de la rationalisation dans la perception de l'espace, avec le développement de la cartographie, par exemple, avec le développement des sciences mathématiques et des modes de notation mathématique. Donc là, de toute évidence, l'évolution visuelle de la mise en texte et de la mise en livre est tout à fait liée au développement de l'abstraction dans les schémas de représentation humaine. O livro, como suporte da escrita, modificou nossa forma de ler, escrever e pensar. Mas ao longo de sua história também criou ferramentas que determinaram nossa forma de organizar e classificar o mundo. É esse o tema de Índice, uma história do, um livro sobre livros do professor de literatura e ensaísta inglês Dennis Duncan, que em 2022 entrou na lista de melhores do ano dos mais importantes jornais norte-americanos e acaba de ganhar edição brasileira. A obra reconstitui a gênese do índice remissivo, aquela seção que os livros de não-ficção costumam trazer ao final do volume e que permitem localizar com rapidez as páginas em que aparecem os assuntos e os nomes de obras e autores citados no texto principal. À primeira vista, seria matéria de interesse apenas para editores ou estudantes de editoração, mas a enorme erudição e o senso de humor de Dennis Duncan conseguem fazer de Índice, uma história do, um relato repleto tanto de reflexões agudas quanto de episódios insólitos.
De um lado, a história dessa ferramenta recapitula a fascinante evolução do suporte livro, pois enquanto os antigos rolos de papiro impunham uma leitura contínua do texto, o códex, o livro manuscrito ou impresso com folhas encadernadas, permitiu acessar a qualquer momento suas diferentes partes, uma operação que o índice remissivo tornou praticamente instantânea e que serviu de modelo para as atuais pesquisas digitais em sites de buscas como Google, Bing e Yahoo. Não por acaso, nesses sites encontramos itens que foram indexados, termo que deriva de index, forma latina da palavra índice. Para chegar até aqui, entretanto, o índice percorreu uma trajetória tumultuada. Grandes autores como Erasmo de Roterdã e Jonathan Swift viam na ferramenta uma forma de preguiça intelectual, pois permitiria ler apenas partes de um livro, sem compreender o seu todo. Outros personagens fizeram do índice uma verdadeira arma de guerra pessoal ou ideológica. Duncan narra histórias cômicas de indexadores que, ao listarem os temas presentes em obras de desafetos e rivais políticos, inocularam comentários maliciosos e distorções jocosas em relação ao próprio autor da obra indexada. Se o índice remissivo é hoje obrigatório em livros teóricos e biografias, pode parecer inútil em obras literárias, mas Duncan levanta um número surpreendente de escritores que, a exemplo de Vladimir Nabokov e J.G. Ballard, fizeram narrativas estruturadas como índices, extraindo efeitos irônicos desta compulsão por ordenar a realidade que encontrou no índice sua ferramenta ideal. Em A Descoberta do Inconsciente, o psiquiatra suíço Henri Ellenberger faz um monumental e erudito panorama da noção de inconsciente que está na base das psicoterapias dinâmicas, baseadas na interação entre a palavra e o corpo, desde práticas ancestrais até sua consolidação com a psicanálise de Freud e seus discípulos. Diretor da Companhia do Latão, Sérgio de Carvalho traça em O Drama Impossível uma linha de desenvolvimento da dramaturgia brasileira a partir das obras e reflexões dos modernistas Alcântara Machado, Oswald e Mário de Andrade. Novo romance de Henrique Villa-Matas, Montevidéu é uma viagem por cidades e espaços conectados pelo imaginário literário e pela escrita metaficcional consagrada nos livros do escritor espanhol. E Como Escovar os Dentes no Incêndio é o livro de contos de Marcílio Godoy, composto por retratos de personagens fictícios irmanados por formas insólitas de manter sua humanidade em meio à desumanização das relações contemporâneas. Se o tempo é tijolo e açúcar. É rapadura e roo o tempo para amolar os dentes. Se o tempo é a serragem que cai quando abro a janela para enquadrar uma visão à toa. Consigo do tempo e dos dentes a vida que desejo avistar e aplaudir. E nesta vida abro uma janela de 8 décadas. Para a esquerda, Dolores Duran é adolescente e moradora do Centenário, Duque de Caxias. Para a direita, sou criança no Centenário, Duque de Caxias. Roo então a janela e na serragem dos dias nos cruzamos uma tarde, por volta das 3h30, na Rua da Padaria. Depois do almoço, espano a rapadura e atravessamos juntas a linha do trem. Dolores aposta corrida comigo para irmos num enterro no Jacatirão. Nunca fez frio no Centenário, mas Dolores me empresta seu casaco de tijolos e açúcar
e saímos para brincar o carnaval no viaduto da Doutor Manuel Reis. Moldo, embalo, presenteio de volta o tempo com todos os pesares e graças que vivi na voz da minha vizinha. É dela essa mania de escrever, cantar e viver. Depois do intervalo, uma entrevista com o escritor Sidney Rocha sobre o romance O Inferno das Repetições. O Entre Linhas volta já. Vencedor dos prêmios Jabuti e Osman Lins, o escritor cearense, radicado em Pernambuco, Sidney Rocha, conversou com o Entre Linhas sobre seu novo romance, O Inferno das Repetições. Nessa história sobre a passagem do tempo, o leitor conhece Omar, um homem aparentemente comum, vítima da biologia e da história. Sidney, o Omar, o protagonista do seu novo romance, é uma personagem que está na casa dos 60 anos, envolto em transtornos de memórias, mas o leitor fica o tempo todo na dúvida se é uma questão neurobiológica ou se esse transtorno, essa doença, é na verdade uma metáfora da maneira como ele viveu a vida, cheia de lacunas, cheia de esquecimentos, né? Quem é o Omar? E o que é o inferno das repetições em que ele vive? Tem sido comum, e a gente tem visto cada vez mais, quem é que hoje não passa ou conhece alguém que passa por um transtorno de memória a partir da velhice. E no caso de Omar, isso acontece muito precocemente, né? Ele vai perdendo essa memória a partir de situações muito particulares da vida dele que terminam também se esgarçando de um jeito tal que Omar é um pouco que nós somos também. E este inferno não é somente o inferno dos outros, o inferno somos nós. E ele vive esse inferno de ser quem ele é. Neste livro, Omar abre o coração, é um coração desnudado. Não somente o coração dele, o pensamento dele, a consciência dele. Ele diz, tenho somente meia consciência. E como é? A gente fica pensando assim, o leitor, a leitora podem ficar pensando, como é que a gente vai perdendo gradativamente a consciência? Então é esse o inferno dele, ele vai perdendo gradativamente a consciência e o que é que ele vai colocando no lugar disso? O que faz das memórias dele um pouco de invenção e um pouco de resquícios, mas de qualquer forma resquícios um pouco traumáticos, porque também esses transtornos de memória dele, de alguma maneira, derivam de situações traumáticas, alguém que vivenciou intensamente as amizades, os amores, o momento político, as histórias coletivas do Brasil, mas nunca aderiu a nada. Ele sempre estava dentro e fora, sempre resistindo, sempre mantendo um núcleo de opacidade em relação à vida, que depois faz dessas memórias lampejos de algo que talvez não tenha sido vivido com intensidade. Estranhamente, há uma intensidade nesse laconismo. Nós somos um país de Omar em traumas, né? De memórias fraturadas, de falhas na memória. E você, quando o leitor pegar o livro, vai ver que o tempo que se passa da vida e da construção dessa memória, e aí nós temos os recursos da literatura da memória, do sonho e da própria invenção, né? E como é que isso funciona patologicamente? Quando eu falo patologicamente, não estou falando de psiquiatria, nada disso. Estou falando de sofrimento, patos como sofrimento. Então, Omar, como nós, somos essas pessoas fraturadas, essas pessoas que estamos buscando a reconstrução de algo, quer seja um país, quer seja a família, quer seja qualquer tipo de ligação. E o que está acontecendo conosco, e já está bem claro, é essa indiferença. Nós estamos e não estamos engajados, estamos e não estamos preocupados, mas este livro, especialmente, é um livro sobre a empatia. Eu acho que é sobre a empatia. Fomos inundados. Era um protesto, um enterro e uma procissão e um carnaval ao mesmo tempo. Tem uma cena que é central no livro, que é uma cena em que ele participa de um misto de protesto, enterro e procissão de carnaval. Ou seja, algo que aponta para o luto, que aponta para o engajamento e aponta para o hedonismo. É uma cena que, se eu pudesse estabelecê-la num tempo cronológico, seria uma passeata, uma procissão, um protesto de 40 anos pelo menos. E neste país lá que vive o Omar, onde há pelo menos
30 formas de pena de morte, por exemplo, as pessoas se reúnem agora sem muito sentido. Nos últimos 40 anos neste lugar, as pessoas continuam indo a procissões, a carnavais, a protestos, e ele descobre no meio dessa multidão, porque nota, ele não entra na multidão, a multidão sempre o carrega, né? Ali há a morte de um padre que ninguém sabe quem é, a morte de um estudante que tampouco a gente sabe quem é, e a tentativa de salvação de Omar a partir dessa ideia mágica de uma pachamama que vai lá e o recupera, etc. No caso de Omar, essa nulidade, esse desaparecimento, e ao mesmo tempo é uma pessoa altruísta, uma pessoa que quer salvar a Violeta da pobreza, que quer salvar a Melissa de um aborto, quer salvar Stefano da sua insignificância, todos os amigos de Omar, para ele são um pouco, um salvador. Ele é um tipo de salvador que pouco está se lixando para as pessoas, mas todo mundo acha que ele é uma boa pessoa. Agora, você mencionou várias personagens aí. Uma delas é central, que é a Violeta, com quem ele se casa, tem um filho. E o destino desse casamento, desse filho, talvez seja um pouco a origem também desse olhar para trás, dessa recapitulação de traumas, porque ele vê o quanto essa maneira dele não aderir, não mergulhar nas relações, acaba produzindo também efeitos desastrosos, né? Tem essa coisa de que as relações de Omar também, tanto para o passado, são frustradas, como para o futuro também são frustradas. E ele, que não tem essa consciência mais do tempo, ele diz, eu tenho somente meia consciência. Como é que funciona isso do ponto de vista emocional? Os psicanalistas que escreveram, a Susana Boxwell, que escreveu sobre isso, alerta para esse ponto da questão da emoção. Como é que a gente está lidando com a memória e a emoção atualmente? Né? Essa memória tão absolutamente líquida, tão volátil, né? tão fácil de se perder. Onde é que ficam as emoções nisso? O que eu indico para vocês é o Quando Deixamos de Entender o Mundo, que é um livro que foi publicado nos últimos anos, acho que uns 2 anos, do Benjamin Labatut. Ele é um livro que conta histórias de vidas de alguns cientistas, principalmente ligados à física, mas que também vai sendo misturado com ficção. É um dos melhores livros que eu já li, recomendo fortemente. Eu vim aqui indicar o livro Antígona, que é uma adaptação de Antígona, peça grega, mas da Andrea Beltrão. E eu estou indicando ele, eu li ele recentemente porque eu achei uma adaptação muito interessante. Eu sempre pensei que, para entender um pouco mitologia grega, é muito bom ler as peças, porque elas contam a história de um jeito mais literário. Mas, principalmente, essas peças sobre Tebas, que tem Antígona e várias outras peças de diferentes autores, acho que fica um pouco confuso e você pode se perder um pouco. E ela consegue pegar todas as referências e ir ligando a história, falando de outras peças, de outras figuras da mitologia, de um jeito muito fácil de acompanhar e muito interessante também. Eu acho que ela consegue falar muito sem ser óbvio, e de um jeito que fica bonito e fácil de ler, e eu gostei bastante. Eu estou indicando o livro Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. É uma série de livros de suspense que acompanha uma garota no final do ensino médio que acaba entrando numa investigação bem estranha, e aí ela descobre várias coisas sobre a cidade dela. No Entre Linhas de hoje você conheceu um pouco do trabalho de Bruna Beber no quadro Leituras Poéticas. A poeta de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, mora atualmente em São Paulo e é autora de Veludo Rouco, A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes, Rua da Padaria e Ladainha. Até semana que vem. Nem todo gariteiro gosta de garito, tavolagem, baiuca, gebimba. Eu gosto de tudo que oficialmente não existe mais. Mise-en-plie, garrafada, gafieira, cassino, jogo do bicho e taxista. Na chafarica comprar fumo, na locanda pedir conhaque, na futrica moer café e forrar bem o bucho numa casa de pasto. Os basculantes do garitão também sentem saudade. Trepidam Hélio Bagunça, madrugam Dora Lopes. Cascos de Antártica, saleiros, espelhos trincados, ressoam
Roberto, Da Fé e Johnny Mathis. Hermeto frequentou, mas quem frequentava não esquece Rogéria, Divina Valéria e Jane de Castro no Baile dos Mascarados. Um Sal de Fruta e a Lava-Pés, a Camisa Verde e Branco e a Império do Cambuci efervescem a Ribeiro da Silva. Escrevo com vista para o garitão e agradeço o passado que acampa no meu verso e encoraja. Dessa lembrança já escapuliu um tangará. Rebolou na janela, secou a testa, chispou palitando os dentes.